Olá, galerinha do terceiro ano, vamos para mais uma aula de português. Na página 259, vamos falar sobre o substantivo e o verbo na oração, tá? Vamos observar essa frase. Catarina comeu brigadeiro, tá? Se você já sabe o que é o substantivo e o verbo, você também sabe o que é o sujeito e o predicado na frase, tá? Neste exemplo, o verbo comer, tá? Ele inicia o predicado, tá? Porque ele determina uma ação praticada pelo sujeito, tá? Que é a Catarina, tá? Nesta frase existem dois substantivos, tá? E cada um deles exerce uma função, tá? O substantivo próprio Catarina, tá? Ele atua como o sujeito e agente da ação, ou seja, quem praticou a ação de comer, tá? E o substantivo comum brigadeiro, tá? Surge como um objeto da ação, tá? Ou seja, quem recebeu a ação praticada pelo sujeito Catarina. Então, vamos observar lá no livrinho como é que fica essa frase. Ó, a Catarina, ela é o sujeito da frase e a pessoa que praticou a ação de comer, que é o verbo. O comeu é o verbo da ação, tá? E o brigadeiro é quem recebeu a ação do sujeito, tá? Então, a palavra ação determina movimento, determina quem fez algo, tá? Assim como o verbo falar, andar, correr, comer, tá? Então, também existem os verbos que são refletir, considerar ou sonhar, que são verbos de ações mentais, tá? Então, é bom não confundir os verbos de ações mentais com os verbos de estado, tá? Então, observamos que o sujeito é quem pratica a ação, o verbo é o que demonstra a ação que o sujeito exerceu e o predicado é o verbo e o objeto da ação, ok? Com isso eu peço que faça o exercício da página 260, tá? Até a 261. E agora vamos falar sobre a relação de número entre as classes de palavras, tá? Então, a gente estudou alguns tipos de classes, né? Temos também que elas podem variar de acordo com o número, tá? E também de acordo com masculino, feminino, gênero, tá? Então, essas palavras podem estar no singular, tá? Que determina apenas um elemento, e também podem estar no plural, tá? Que determina dois ou mais elementos, tá? Então, vamos observar. Os lápis coloridos estão naquela caixa roxa, tá? Então, estamos falando de vários lápis, tá? Ontem, a fila do cinema estava quilométrica, tá? Flores roxas e amarelas nasceram nos meus jardins, tá? Em cada uma dessas frases, adjetivo, verbo, artigo, eles estão concordando com o substantivo, tá? Ao qual se referem, tá? Então, substantivos e pronomes que estão no plural devem vir acompanhados de adjetivos, artigos, verbos
e etc. Também que estejam no plural, tá? Porque o verbo sempre vai concordar com o sujeito, ok? Com isso, peço também que faça exercício da página 263, tá? Até a página 272, tá? Qualquer dúvida, me procurem. Beijos e até a próxima aula.